Eu não sei se isso é uma necessidade recente, mas tem se falado muito nos dias atuais a necessidade de pastores caminharem com outros pastores. Quem está no ministério sabe que muitas vezes o ministério pastoral é uma jornada solitária, de isolamento. Então, tem se falado hoje muito, inclusive a gente tem visto muitos casos de pastores tirarem sua vida por causa das pressões ministeriais, e isso tem feito muitos pastores procurarem ajuda de outros pastores, a fim de terem pessoas como seus conselheiros, ou como seus impulsionadores, ou também como seu freio, vamos dizer assim. Alguém que possa freá-lo de ilusões. Tem um pastor que fala que todo líder ele tem um pequeno Putin dentro de si mesmo. Então, assim, você acredita que um pastor, ele precisa ter um pastor? E qual foi a importância para você de ter homens na sua vida como seus pastores ao longo desse ministério? Vamos lembrar que tanto Tito quanto Timóteo ficaram em Éfeso e Creta com a responsabilidade de constituir presbíteros, que eram os pastores. Sim. Então, é tarefa de um líder de igreja desenvolver outros líderes. Então, não é para ele estar sozinho. E esses homens que são formados e desenvolvidos são seus parceiros. Então, eventualmente, eu já fui exortado por esses homens, ou questionado por esses homens, e encorajado por esses homens, fortalecido por esses homens, mas também, por vezes, pessoas de fora da igreja são pastores. Hoje nós temos 9 pastores e 2 pessoas em um processo de estágio para também se tornarem pastores da igreja. E tê-los comigo, isso me completa. Eles têm habilidades que eu não tenho, ou em algumas coisas são melhores do que eu. Então, e alguns deles estão atentos a mim e eu atento a eles. Então, eventualmente, eu sento aqui, vamos conversar sobre isso. Então, é fundamental ter esse relacionamento, seja com os presbíteros da igreja, seja com pessoas de fora da igreja, que nos supervisionem, que nós prestemos contas. Sozinho não dá certo. Aliás, essa é uma conclusão já bem conhecida, que uma das características de pessoas em sua infidelidade é que elas serviam sem ter que prestar contas para ninguém. Isso é grave. Quando a gente lê lá em Tito, é interessante fazer uma observação. Uma característica não é relacionada a caráter, né? Uma só. Que é apto para ensinar. Exatamente. Como é que você enxerga a importância disso? Absoluta. Eu me lembro anos atrás, quando um líder de uma igreja em Campinas procurou um dos meus colegas para falar sobre formação de liderança, e esse amigo falou: alguém para estar nessa posição tem que ter caráter. E essa pessoa disse: não, para mim não é importante. O importante é que ele faça as coisas. E passado algum tempo, ele, que foi buscar alguma dica lá, ele foi surpreendido, em pleno Jornal Nacional, apareceu ele, o líder da igreja, corrompendo de alguma maneira uma outra pessoa. Então, a função pastoral, ela é basicamente ensinar a Escritura. Mas ela tem que estar respaldada por uma vida moldada por essa Escritura. E nessas condições, ele é quem profere e ele é a referência de vida. Se ele não é referência de vida, não pode ser pastor. Pode ter muito conhecimento, mas tem que ser referência de vida. Talvez, acho que o apóstolo Paulo colocou propositalmente o apto para ensinar por último. Né? Ele passou por todas as qualidades que deve ter um líder, um pastor, um presbítero, e por último ele falou assim: então, você passou por isso, agora você é apto para ensinar. Exatamente. E aí o apto de ensinar acaba sendo também um elemento, tendo um elemento de caráter. Apto para ensinar significa estar qualificado de vida.